Eu sempre acreditei que o mar, por mais imprevisível que fosse, ainda tinha uma espécie de código. Um conjunto de sinais, uma linguagem muda que os pescadores aprendiam com o tempo. Mas naquela noite, enquanto meu barco avançava lentamente por uma imensidão escura e indiferente, eu percebi que havia algo diferente. O ar parecia mais pesado que o normal, como se estivesse sendo comprimido por alguma força invisível. A atmosfera carregava um silêncio desconfortável, espesso, quase sólido. O céu estava encoberto por nuvens densas, tão juntas umas das outras que pareciam formar um único bloco, como uma muralha que escondia qualquer rastro de estrelas. Não havia vento, e o mar, estranhamente calmo demais, refletia uma sombra contínua. A superfície da água parecia estagnada, quase uma lâmina lisa e escura. Era como se o oceano estivesse prendendo a respiração. A cada minuto que passava, eu sentia um incômodo crescente, uma sensação de alerta que vinha de dentro do peito. Era como se o próprio ambiente ao meu redor estivesse tentando me avisar de algo que eu ainda não conseguia compreender. O motor do barco emitia uma vibração constante e suave, criando pequenas ondas que se espalhavam no breu. Aquelas ondulações eram a única coisa que quebrava a sensação de imobilidade total. Eu me lembro de ter parado por alguns segundos, segurando firme o timão, observando tudo ao meu redor. O mar parecia se estender até o infinito, sem bordas, sem horizonte. Tudo era escuridão. O cheiro salgado estava mais forte, quase ácido. O ar úmido colava na pele, carregando uma estranha eletricidade que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Naquele momento, uma inquietação tomou conta de mim. Eu havia navegado por aqueles trechos inúmeras vezes, desde jovem. Conhecia aquelas águas melhor do que muitos conheciam suas próprias cidades. Mas ali havia algo diferente, algo que não se encaixava em nenhuma lembrança, em nenhum conhecimento prévio. Quando me inclinei para olhar o mar mais de perto, notei um detalhe estranho. A água parecia mais escura do que deveria, mesmo considerando a ausência de luz. Era como se alguma coisa estivesse se movendo sob a superfície, algo grande e lento, mas que eu não conseguia ver com clareza. Uma impressão leve, porém perturbadora, de que aquela calmaria era apenas uma pausa, um espaço vazio antes de algo romper aquele silêncio. Me afastei da borda, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. O peso daquela escuridão ao meu redor parecia aumentar, pressionando meu peito. A respiração se tornava mais curta, mesmo eu tentando mantê-la controlada. Foi então que a primeira brisa fria passou por mim, vinda do nada. Ela trouxe consigo uma mudança sutil, mas inconfundível. As nuvens pareciam se remexer no céu, como se algo estivesse empurrando-as por dentro. A superfície imóvel do mar começou a mostrar pequenas ondulações que não vinham do motor. O barco balançou levemente, como se tivesse sido tocado por algo invisível. Aquela brisa era o primeiro aviso. O mar estava prestes a despertar, e eu senti isso em cada fibra do meu corpo. E, ainda assim, apesar daquela inquietação crescente, eu continuei navegando para o centro da escuridão. Talvez por hábito, talvez por teimosia, ou talvez porque, no fundo, algo naquela estranheza silenciosa me chamava de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu só não sabia que aquele era o último momento verdadeiramente tranquilo que eu viveria naquela noite. A brisa gelada que havia tocado meu rosto minutos antes se transformou em uma corrente de ar pesada, densa, como se carregasse consigo algo além do clima. O céu começou a se contorcer em camadas, as nuvens se moviam de maneira inquieta, criando padrões que pareciam espirais, como se tivessem um centro oculto. Eu sentia a mudança acontecendo antes mesmo de ouvi-la. O mar, que antes parecia uma superfície imóvel, começou a se erguer em ondas lentas. O balanço do barco se intensificou. Eu podia sentir cada movimento como se estivesse conectado diretamente ao casco. O som distante do trovão não era aquele estrondo comum que eu conhecia desde criança. Era mais profundo, mais abafado, como se viesse de algum lugar subterrâneo. Cada reverberação se espalhava pelo ar e pelo mar de um jeito estranho, quase como uma vibração que atravessava meu corpo. Segurei o timão com mais força, tentando manter o barco em linha reta enquanto a escuridão ao redor parecia se comprimir ainda mais. A sensação de que o mar estava mudando de humor era clara, e o vento, cada vez mais forte, parecia empurrar o barco para dentro da tempestade em vez de afastá-lo. Eu sentia o cheiro do ar mudar.
A brisa carregava um odor metálico, como ferro misturado com sal, algo que fazia meu estômago revirar. As primeiras gotas da tempestade caíram pesadas, batendo no convés como pequenos estilhaços gelados. Logo a chuva se intensificou, criando uma cortina irregular que tornava ainda mais difícil enxergar qualquer coisa além de alguns metros. Eu mal conseguia distinguir onde terminava o mar e começava o céu. Tudo parecia uma única massa cinzenta em movimento constante. Em um dos clarões que rasgaram o céu, eu vi algo que fez meu coração acelerar. Uma sombra. Uma mancha escura enorme, mais densa do que qualquer nuvem, pairando sobre a água a certa distância do barco. Não consegui distinguir sua forma naquele primeiro momento, apenas que estava lá, como uma presença sólida recortando a tempestade por trás. Foram segundos, mas me pareceram minutos inteiros. O trovão iluminou novamente, e dessa vez a sombra parecia ter se aproximado a alguns metros. Não era uma embarcação. Não era uma formação rochosa. Era algo em movimento, algo que respirava. A água ao redor dessa massa escura se agitava de maneira diferente, como se estivesse sendo deslocado por algo muito grande logo abaixo da superfície. Eu não conseguia desvendar a forma, mas sentia que o tamanho daquela coisa ultrapassava qualquer barco que já tivesse visto. Um frio percorreu minha espinha, tão intenso que minhas mãos começaram a tremer. A tempestade, por si só, já era suficiente para fazer qualquer pescador experiente querer recuar, mas havia algo além dela. Algo que parecia acompanhar cada clarão, cada mudança no vento, como se estivesse seguindo um ritmo próprio. O mar começou a levantar ondas mais altas, e o barco se inclinava de um lado para o outro, rangendo sob a força da água. Eu lutava contra o leme, tentando manter alguma estabilidade, mas a tempestade parecia querer me arrastar para o centro daquela escuridão onde a sombra se movia. A luz voltou a cortar o céu, desta vez mais forte, mais branca, iluminando por um segundo todo o horizonte. A sombra estava mais próxima do que eu imaginava possível. E ali, por um instante rápido demais para ser compreendido totalmente, eu vi algo se projetando para fora da água. Uma forma alongada, semelhante a um braço, mas muito maior, movendo-se com uma rapidez silenciosa. Não consegui ver detalhes, apenas movimento, mas o suficiente para saber que aquilo não pertencia a nenhum animal marinho comum. Meu corpo congelou. A tempestade poderia ser explicada, mas aquilo não. Voltei meus olhos rapidamente ao mar, tentando enxergar mais, tentando entender se minha mente estava pregando uma peça causada pela tensão da tempestade. Mas a sensação persistia, ainda mais forte. Eu não estava sozinho naquela região do oceano. Algo estava me observando. Algo estava se aproximando. E a tempestade? Parecia ter sido apenas o prelúdio do que realmente estava prestes a acontecer. A tempestade parecia ganhar vontade própria, como se tivesse adquirido consciência. O vento passou a girar ao redor do barco, empurrando em círculos instáveis. A água batia contra o casco com força crescente, mas não era apenas o clima que agitava o mar. Havia algo movendo a água de baixo para cima, algo que deslocava volumes enormes como se o oceano fosse apenas um lago raso. Eu tentava manter os olhos abertos mesmo com a chuva pesando sobre minhas pálpebras. O barulho distante dos trovões criava clarões irregulares que iluminavam pedaços do mar ao redor, como se lâmpadas defeituosas estivessem piscando em um corredor escuro. Cada novo clarão revelava algo diferente, algum movimento estranho na água, alguma forma que eu não conseguia compreender completamente. Em um desses flashes, eu vi o mar se erguer em uma onda que não fazia sentido. Ela não seguia a direção do vento, nem o padrão natural da tempestade. Era como se uma força subterrânea estivesse empurrando a água para cima. A superfície se elevou em um arco perfeito, curvado demais para ser natural. E então afundou de repente, como se algo gigantesco tivesse acabado de mergulhar ali. O barco balançou violentamente. Segurei o timão com tanta força que meus dedos começaram a doer, mas eu não conseguia soltá-lo. A sensação de que estava prestes a ser engolido pelo mar era constante. A respiração saia curta, irregular, cada vez mais rápida. Eu sentia o suor escorrer por baixo da capa impermeável, misturando-se com a água salgada que escorria pelo meu rosto. O clarão seguinte iluminou uma cena que fez minhas pernas estremecerem. A água ao lado do barco formava um sulco profundo, como se algo enorme estivesse passando logo abaixo da superfície.
Era possível ver o movimento sendo desenhado pela turbulência. Não era uma forma redonda, nem achatada. Tinha extremidades, segmentos, como se fossem parte de um corpo que se estendia por metros. Aquele sulco acompanhou o barco por alguns segundos antes de desaparecer, e o mar voltou a se agitar de maneira caótica. Eu fiquei ali, imóvel, olhando para o ponto onde aquela coisa tinha passado. O vento assobiava entre as cordas esticadas do barco, criando um som agudo que se misturava com os estalos da madeira. Meus pensamentos estavam tão acelerados que era difícil separá-los. Parte de mim tentava racionalizar, encontrar explicações conhecidas. A outra parte, porém, sabia. Eu sentia no fundo do estômago que aquilo não era um animal comum. Não era algo que aparecia em livros ou em histórias de pescadores exagerados. Isso era diferente. Antigo. Feroz. Era como se o próprio mar tivesse criado uma criatura para expulsar qualquer intruso. Foi então que o mar ficou quieto por alguns instantes. Tão quieto que eu ouvi minha própria respiração ecoar dentro da máscara de chuva. A água parou de bater no casco. O vento diminuiu até se tornar apenas um murmúrio distante. A tempestade, como se estivesse prendendo o fôlego, pareceu pausar. E nessa pausa absoluta, um movimento lento surgiu à minha esquerda. Uma parte do mar começou a se elevar, não como uma onda, mas como algo sólido, emergindo. A superfície cintilava com um brilho úmido que refletia os últimos clarões. Era uma massa arredondada, quase lisa, mas com detalhes que começaram a se tornar visíveis conforme ela subia mais. A pele daquela coisa parecia feita de camadas, como couro escuro com rachaduras profundas que pulsavam levemente, respirando. Canais estreitos corriam pela superfície, como veias cheias de um líquido espesso. A textura era irregular, e pequenas ondulações se moviam por baixo daquela pele, como músculos se contraindo. Tudo naquela visão transmitia força bruta e uma presença que o corpo humano não foi feito para encarar. Eu recuei um passo, sem conseguir desgrudar os olhos daquilo. A chuva escorria pelos meus cabelos, pelo meu rosto, mas eu mal sentia a água. Meu corpo parecia travado. O instinto gritava para eu fugir, mas não havia para onde correr. Eu estava preso no meio do oceano com algo que não deveria existir. A massa emergente parou, como se estivesse me observando, e então começou a afundar novamente, lentamente, sem pressa. O mar se fechou sobre ela, mas o movimento da água deixou claro. Aquilo não tinha ido embora. Estava apenas mudando de posição, se preparando. Eu senti um peso enorme no ar. A consciência de que algo gigantesco circulava meu barco. E a sensação nítida e arrepiante de que a parcela emergida não era nem um décimo do que estava submerso. A tempestade voltou a se mover com violência, como se tivesse sido despertada pela presença daquela criatura. O vento parecia rodopiar em espirais irregulares, chicoteando o casco, fazendo as velas baterem desordenadamente. A chuva caía de lado, empurrada por correntes que mudavam de direção a cada segundo. Era como se o próprio clima estivesse reagindo ao que estava ali embaixo, inquieto, consciente. O mar subia em ondas altas o suficiente para ocultar metade do horizonte. O barco era arremessado de um lado para o outro, inclinando-se com ângulos que faziam cada músculo do meu corpo se contrair, esperando o momento em que ele finalmente viraria. A cada solavanco, eu sentia as tábuas gemendo sob meus pés, como se estivessem pedindo para serem libertadas da pressão que suportavam. Mesmo assim, a tempestade não era o que mais ocupava minha mente. Eu sabia que a criatura estava perto. Cada vibração que o casco recebia, cada alteração no movimento da água ao redor, cada mudança repentina no vento parecia revelar a presença de algo imenso, paciente e atento. Eu conseguia sentir o mar sendo deslocado por baixo do barco, como se uma sombra gigantesca circulasse ao redor, lenta e calculada. Foi durante um desses instantes, uma longa sequência de trovões que iluminavam o céu em intervalos curtos, que eu a vi novamente. A água à frente do barco começou a se elevar, formando um arco súbito, como uma pequena colina líquida. E então, no meio desse volume ascendente, surgiu uma abertura circular, uma superfície lisa, brilhante, quase translúcida, tão grande que me fez recuar alguns passos imediatamente. Era um olho colossal, fixo em mim. A íris tinha tons profundos de verde e azul, como o fundo de uma caverna submersa,
e suas bordas pulsavam com uma luz difusa que parecia vir de dentro da criatura. Veias grossas e enegrecidas contornavam a estrutura, se espalhando como raízes em direção à pele ao redor. A pupila era estreita, alongada, se contraiu lentamente quando os clarões iluminaram sua superfície, como se estivesse reagindo à luz do céu. Eu senti minhas pernas quase cederem. Não era apenas o tamanho que me aterrorizava, era a profundidade daquele olhar. Ele não transmitia raiva nem fúria. Transmitia consciência, curiosidade, uma inteligência que parecia muito mais antiga do que qualquer presença humana naquele mar. E, naquele breve instante, eu senti o peso de estar sendo analisado. Como se a criatura estivesse me estudando, tentando entender se eu era uma ameaça ou apenas um intruso irrelevante. Mas, acima de tudo, aquele olhar transmitia outra sensação, ainda mais perturbadora: fome. Não no sentido animal, mas algo mais profundo, mais ancestral, como se a criatura estivesse reconhecendo em mim algo que ela já havia consumido inúmeras vezes ao longo dos séculos. A água ao redor do olho começou a borbulhar e a estrutura se ergueu. Mais alguns centímetros, antes de recuar lentamente. O mar se fechou sobre aquela visão, mas o mundo ao meu redor parecia ter mudado completamente. O som dos trovões ficou mais distante, quase abafado. Era como se o próprio ambiente estivesse aguardando a próxima ação da criatura. Eu me aproximei do leme com cautela, minhas mãos trêmulas tentando recuperar algum controle sobre a direção do barco. Mas a cada tentativa de virar, era como se algo empurrasse o casco na direção contrária, mantendo-me dentro de um círculo invisível. A sensação de ser conduzido pela criatura, e não pelo mar, ficava mais evidente a cada minuto. De repente, o barco deu um solavanco brusco. A madeira vibrou como se tivesse sido golpeada por baixo. Eu quase caí no convés, segurando a borda com toda a força. Quando olhei para a água ao lado, vi algo se movendo rapidamente, uma forma alongada, espessa, sinuosa. Era como se um braço, o tentáculo, tivesse deslizado sob o barco antes de desaparecer na escuridão do mar. Meu coração batia tão rápido que eu podia sentir as pulsações no pescoço. Cada parte do meu corpo gritava para que eu encontrasse uma saída, mas não havia como fugir. O vento, a tempestade, a criatura, tudo parecia trabalhar junto para me manter ali. O mar à minha frente começou a se abrir novamente, mas dessa vez o movimento era mais amplo, mais profundo. Eu senti o barco ser inclinado para a frente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. E naquele instante, eu finalmente entendi que a criatura não estava apenas observando. Ela estava emergindo, preparando-se para se revelar por completo. O mar parecia se abrir em um suspiro profundo, como se uma fenda estivesse sendo rasgada no centro da tempestade. O barco foi puxado alguns metros adiante, de maneira tão abrupta que meu corpo bateu contra o convés. O impacto me deixou sem ar por alguns segundos, e quando consegui erguer o rosto novamente, vi a água se afastando em círculos que cresciam cada vez mais. O oceano se comportava como se algo estivesse empurrando a superfície para longe, criando um vazio momentâneo antes do inevitável retorno. Eu sabia o que viria. Sentia a pressão no ar, o peso daquele instante. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Então a criatura começou a subir. Primeiro vieram os tentáculos, grossos, longos, sinuosos, emergindo da água como colunas vivas. Cada um tinha uma cor escura, com tons que variavam entre o azul profundo e o preto esverdeado, com manchas irregulares que pulsavam de acordo com o movimento dos músculos. A superfície dos tentáculos tinha sulcos e rachaduras, e nas partes inferiores era possível ver fileiras de ventosas enormes, cada uma com bordas rígidas que lembravam estruturas ósseas. Essas ventosas se abriam e fechavam lentamente, como bocas silenciosas respirando o ar pela primeira vez. Os tentáculos se erguiam em diferentes alturas, contorcendo-se acima do barco, criando sombras que se projetavam sobre mim mesmo com a tempestade iluminando tudo de forma intermitente. Alguns tocavam a água de volta, outros permaneciam suspensos, movendo-se com precisão inquietante. Não era um movimento descontrolado, era quase calculado, metódico, como se a criatura estivesse preparando o terreno, explorando o espaço, mapeando o que era meu barco, o que era eu, o que era o céu. A água voltou a se agitar quando uma parte enorme e arredondada do corpo central emergiu.
A superfície era áspera, cheia de rachaduras profundas, como se o tempo tivesse esculpido sua pele ao longo de séculos. A criatura parecia carregar marcas de batalhas, sinais de sua existência prolongada nas profundezas. Havia musgos e fragmentos de conchas aderidos às dobras de sua pele, como se carregasse consigo pedaços de lugares que o ser humano jamais veria. Então, finalmente, ele levantou a cabeça. A estrutura se ergueu lentamente, revelando não apenas um olho, mas vários. Cada um com cores ligeiramente diferentes, porém todos com aquela mesma intensidade imóvel que eu havia visto antes. Eles piscavam de maneira assíncrona, observando tudo ao redor com uma calma sobrenatural. Acima dos olhos, uma série de protuberâncias rígidas formavam algo que lembrava uma coroa irregular, como se fossem chifres curtos e grossos, desgastados pelo tempo. A boca, quando se abriu, revelou fileiras de estruturas circulares que se moviam em padrões que eu não conseguia entender. Não eram dentes comuns. Pareciam lâminas orgânicas, criadas para triturar o que quer que entrasse naquele abismo. Eu estava paralisado. Cada parte do meu corpo tremia. A sensação de pequenez era esmagadora. Não importa quão experiente eu fosse, não importa quantas noites tivesse passado naquele mar, nada me prepararia para ver algo tão grande, tão vivo, tão antigo. O Kraken ergueu 2 tentáculos maiores, que desceram lentamente na direção do barco. Quando tocaram o casco, senti o impacto reverberar por toda a estrutura. O som seco da madeira pressionada ecoou pelo convés, e o barco inclinou alguns graus. Meu coração disparou. Eu segurei a borda mais próxima, mas minhas mãos estavam tão molhadas e trêmulas que quase escorregaram. A criatura começou a empurrar o barco para a lateral, não de forma agressiva, mas como se estivesse testando sua resistência, experimentando a fragilidade daquela pequena embarcação. Os tentáculos se moveram de novo, contornando o casco, colocando em uma posição onde a criatura pudesse observar tudo mais de perto. Foi nesse instante que eu percebi que ela estava me encarando. Os olhos, todos eles, estavam fixos em mim. Eu não era apenas um intruso no território dela. Eu era algo novo, uma anomalia curiosa, um ponto minúsculo no meio daquele cenário colossal. E então, em um movimento tão rápido que eu mal tive tempo de reagir, o barco foi empurrado para trás com força. O casco deslizou pela água como se tivesse sido lançado. Eu caí de joelhos, escorregando pelo convés, e ouvi o estalo da madeira se partindo em algum ponto. Mas o impulso continuou, e o barco foi afastado da criatura. O mar voltou a se agitar de maneira violenta. A tempestade rugia ao redor, mas agora parecia menor diante do que eu acabará de ver. Os tentáculos começaram a recuar, descendo de volta para o mar. O corpo gigantesco afundou lentamente, desaparecendo na escuridão das profundezas. Os olhos foram os últimos a submergir, permanecendo à tona por alguns segundos, observando-me enquanto eu tentava recuperar a respiração. E então, como se nunca tivesse existido, o Kraken desapareceu. O mar começou a se estabilizar aos poucos. A tempestade parecia se afastar, perdendo sua força. O vento diminuiu. A água voltou ao seu movimento natural, embora ainda carregasse uma energia estranha, como se lembrasse da presença que havia passado por ali. Eu fiquei imóvel por longos minutos, olhando para onde a criatura havia sumido. Meu corpo tremia, não só de medo, mas a sensação de ter testemunhado algo que nenhum ser humano deveria ver. Aquele momento ficaria para sempre comigo, mesmo que ninguém acreditasse. O mar, silencioso agora, parecia guardar o segredo da criatura nas suas profundezas. E eu compreendi, finalmente, que algumas sombras nunca deveriam ser reveladas. Mas o mar escolheu me mostrar uma delas. Sempre gostei do silêncio do rio à noite, mas algo naquele convite me deixou inquieto. Leandro me falou sobre o rio morto como se estivesse oferecendo um segredo proibido. Mateus, você nunca viu lugar igual. Silêncio absoluto, água profunda, perfeita para fisgar peixe grande. Só nós dois, ninguém mais se aproxima daqui. O nome já me dava arrepios, mas havia algo na maneira como ele falava, com entusiasmo e olhos brilhando na luz fraca do fim de tarde, que me fez aceitar. Chegamos à margem quando o sol já se escondia atrás das árvores densas da floresta. A primeira sensação foi estranha. O silêncio era absoluto. Nenhum grilo, nenhum canto de pássaro, nenhum vento movendo as folhas.
Apenas uma névoa fina rastejando sobre a superfície escura do rio, quase como se estivesse viva, deslizando e se moldando em formas que meus olhos não conseguiam acompanhar. Cada passo que eu dava na margem parecia fazer a névoa tremer ou se afastar de forma sutil, criando sombras inquietantes que se estendiam pelo chão úmido. O rio em si tinha um tom estranho, quase preto, refletindo a pouca luz que sobrava do crepúsculo. A água não se movia como eu esperava. Parecia densa, como se carregasse algum peso invisível, um mistério que ia além da física natural. Meu barco de madeira, pequeno e gasto, parecia minúsculo diante da extensão silenciosa daquele espelho escuro. Leandro ria, empolgado, quebrando o silêncio com suas instruções, mas eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Cada sombra nas árvores, cada ondulação suave na água me fazia olhar por cima do ombro, esperando enxergar algo que não deveria estar lá. Montar o acampamento à margem foi uma tarefa meticulosa, mas mesmo no gesto simples, montar a barraca, organizar iscas, acender uma pequena lanterna, eu sentia uma tensão crescente no ar. O cheiro da terra molhada misturado com a água do rio tinha um toque metálico, como se o rio guardasse memórias antigas e esquecidas. E à medida que o sol desaparecia completamente, a névoa se adensava, engolindo as árvores próximas, distorcendo o caminho, e a escuridão parecia ganhar textura. Eu podia quase ouvir a água respirar, subir e descer levemente, como se o próprio rio estivesse vivo e consciente da minha presença. Mesmo Leandro, com toda a sua experiência e brincadeiras para aliviar o clima, notava meu desconforto. Ele dizia que eu estava sendo paranoico, mas não conseguia ignorar a sensação de que aquele rio não era apenas silencioso. Ele observava, acompanhava, esperava. Havia algo no ar, na densidade da neblina, que fazia meu coração acelerar cada vez que a luz da lanterna atravessava a névoa, criando sombras que se moviam de maneira estranha, rápidas demais ou lentas demais para serem naturais. E eu percebi, então, que aquele rio não era apenas um lugar para pesca. Ele era um convite para entrar em algo desconhecido, antigo e inquietante. E eu havia aceitado. Depois de montar o pequeno acampamento à margem do rio, a névoa começou a se mover de maneira diferente do que eu já tinha visto. Não era bruma comum de água e ar frio. Era mais densa, mais pesada, como se tivesse peso próprio. Subia da superfície do rio em finos fios que se retorciam, rastejando pela água e pelos troncos próximos, formando contornos irregulares que lembravam tentáculos baixos que se espalhavam silenciosamente, como se estivessem sondando o terreno. A luz das lanternas cortava apenas alguns metros à frente. Tudo o resto desaparecia em um branco acinzentado, difuso, que tornava impossível distinguir onde terminava a água e começava a floresta. Cada passo que eu dava deixava pequenas ondulações na água perto da margem, e a névoa se mexia como se estivesse respondendo, afastando-se e envolvendo novamente o rio, criando movimentos quase hipnóticos. O cheiro da água mudou também. Antes apenas de rio molhado, agora misturado com algo metálico, pesado, que queimava levemente minhas narinas. Uma sensação de alerta cresceu no peito, aumentando a cada instante, como se o ar carregasse um aviso silencioso que só meu corpo podia sentir. Leandro ria e tentava quebrar a tensão, mas até ele parecia incomodado. Olhava ao redor, apontava coisas para me distrair, mas eu via em seus olhos que ele também sentia algo estranho. A água não se movia naturalmente. Pequenas ondulações surgiam sem razão, círculos que se expandiam devagar e depois desapareciam. Era como se algo submerso estivesse respirando, empurrando o líquido para cima, mantendo-se oculto na escuridão turva. Quando lançamos as linhas, percebi um detalhe que me fez parar. A isca de Mateus começou a balançar levemente sem que houvesse corrente ou vento suficiente. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Um frio rastejou pela minha espinha e meus músculos se contraíram. A névoa parecia fechar um círculo ao redor do acampamento, como se limitasse nosso espaço, transformando a margem familiar em um labirinto líquido de sombras e formas instáveis. Os minutos se arrastavam, cada um mais pesado que o anterior. A água parecia pulsar de maneira rítmica, quase viva. Às vezes, formava ondas tão suaves e circulares que pareciam tentativas de emergir, explorar. Era impossível saber se aquilo era efeito da névoa ou algo realmente submerso respondendo à nossa presença. Meus olhos tentavam decifrar os movimentos, mas a visão se perdia constantemente no véu espesso de neblina.
Cada clarão da lanterna criava sombras móveis que pareciam gigantes à distância, figuras que desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las. E eu comecei a perceber uma coisa: não era apenas o rio que estava diferente naquela noite. A névoa parecia ter vontade própria, como se estivesse viva, observando, esperando. Ela se adensava e se movia com cuidado, contornando árvores, tocando a água, abraçando a margem. E, no fundo do meu peito, um medo antigo começou a surgir. Um medo que não era do escuro, nem da solidão, nem da floresta. Era do que podia estar escondido por trás daquela névoa, algo que respirava, espreitava, paciente, algo que não pertencia ao mundo que eu conhecia. A noite apenas começava, e eu ainda não sabia que o rio estava prestes a revelar o que carregava nas profundezas. O silêncio absoluto do rio morto foi quebrado de forma quase imperceptível. Primeiro veio um sussurro, baixo, distante, carregado pelo ar úmido que se infiltrava entre a névoa densa. Meu nome, Mateus. Um chamado tênue, quase imperceptível, como se o próprio rio tivesse decidido me dirigir a palavra. Me virei rapidamente, mas não havia nada além da névoa e da água escura refletindo os últimos lampejos da lanterna. Leandro não parecia ouvir nada. Seu riso havia desaparecido, substituído por uma atenção cuidadosa, os olhos percorrendo a neblina como se esperasse encontrar algo que eu ainda não podia ver. Minha vara de pescar, que antes repousava imóvel, começou a tremer levemente. Não era a correnteza, nem o vento. A linha se esticava como se algo submerso estivesse testando a resistência do anzol. Um frio percorreu minha espinha e meus músculos se tensionaram. A névoa à nossa volta parecia se mover com propósito, formando ondulações lentas, quase circulares, como se estivesse moldando a água ao redor em formas indefinidas e inquietantes. De repente, um clarão de luz à lanterna atravessou a névoa e revelou algo. Um vulto parado no meio do rio, imóvel, alto demais para ser humano, mas sutil, obscurecido pela neblina espessa. Era apenas uma silhueta, mas a sensação que passou pelo meu corpo não se descreve com palavras comuns. Cada fio de cabelo se eriçava, cada respiração se tornava mais curta. Pisquei, e quando abri os olhos novamente, nada estava lá, apenas a água imóvel, refletindo a névoa como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era imaginação. Algo estava ali, algo que observava. O sussurro voltou, mais próximo desta vez, mais insistente. Chamava, não apenas meu nome, mas também gestos, lembranças, pequenas memórias que pareciam pessoais demais para serem apenas eco do vento. A linha da vara esticou-se abruptamente, arrastando o anzol com força. Eu tentei segurá-la, mas a força que puxava vinha de um lugar profundo, do fundo escuro do rio, e não de um peixe comum. A névoa girava ao nosso redor, formando círculos que engoliam a luz da lanterna, transformando o espaço familiar em um labirinto líquido de sombras em constante movimento. O ar ficou pesado, quase sólido. Cada respiração minha parecia arrastar partículas de água suspensas. E então percebi, não estávamos sozinhos. O rio estava cheio de ecos. Ecos de figuras que não eram mais humanas, rostos deformados e distorcidos, refletidos brevemente na superfície turva antes de desaparecer. Olhos vazios, bocas que se abriam sem emitir som, tudo entrelaçado na névoa que avançava lenta, mas inexoravelmente. Cada movimento da água parecia ser estudado, calculado, como se o rio estivesse vivo e nós tivéssemos invadido seu território. Leandro começou a murmurar algo, palavras que eu não compreendia, mas seu tom era de alerta. E naquele instante, minha vara foi puxada com tanta força que eu quase caí no convés improvisado. O rio parecia querer nos arrastar para dentro de si. A névoa subiu mais, tornando tudo branco, denso e silencioso. E eu percebi, com o coração disparado, que o que quer que estivesse no fundo do rio, algo que chamava nossas linhas e nossos nomes, não era apenas uma sombra. Era uma presença antiga, paciente, consciente. Um espectro do rio, esperando que nós descobríssemos o que não deveríamos. Naquele momento, eu entendi que não estávamos apenas pescando. Estávamos sendo convidados, ou talvez testados, pelo próprio rio, e que a névoa, o silêncio e os sussurros eram apenas o começo. A névoa parecia ter vontade própria. Subia do rio em espirais lentas e densas, formando véus que se retorciam,
contornando árvores, pedras e a margem como se estivesse viva. Cada vez que a luz da lanterna passava por ela, surgiam sombras móveis que duravam apenas um instante antes de se desfazerem, deixando o vazio inquietante. A água, antes apenas escura, começou a borbulhar de forma estranha, pequenos círculos se expandindo, como se algo enorme respirasse debaixo da superfície. Minha vara foi arrancada de minhas mãos em um puxão violento e caí de joelhos na margem, escorregando na lama úmida. Leandro gritou, mas a voz dele soou distante, engolida pelo sussurro da névoa. Olhei para a água e, entre os reflexos prateados da lanterna, consegui distinguir formas distorcidas emergindo de maneira breve e confusa. Não eram peixes, nem troncos. Eram algo alongado, com movimentos lentos, ondulantes, quase hipnóticos. Meus olhos tentavam decifrar detalhes, mas a névoa os absorvia antes que eu pudesse compreender. O cheiro da água mudou novamente, agora mais pesado, misturado com algo podre e antigo, como se o rio tivesse guardado restos de tempos esquecidos. Meu estômago revirou. Cada respiração parecia me afogar mais no ar úmido e frio. E, de repente, ouvi novamente a voz, desta vez mais clara, mais insistente. Não era apenas meu nome. Eram sussurros de socorro, gemidos curtos, palavras que se desvaneciam antes que eu pudesse entender, mas carregadas de urgência e desespero. O rio não estava apenas vivo. Parecia ter memória, lembranças, como se cada onda carregasse eco de quem jamais saiu dali. A água começou a se agitar em redemoinhos maiores, formando vórtices silenciosos que giravam lentamente ao redor do nosso acampamento improvisado. Leandro tentou recuperar a vara, mas cada puxão parecia inútil. Um dos vórtices se abriu com clareza e, por um instante rápido demais para ser completamente percebido, vi rostos surgindo sobre a superfície. Olhos vazios, bocas abertas, expressões congeladas em pânico. A névoa contornava essas formas, amplificando sua estranheza, tornando tudo mais difuso e horrível, como se o rio estivesse brincando com nossas percepções. O medo tomou conta. Não havia apenas observação. Havia intenção. Algo no fundo do rio sabia que estávamos ali e nos testava. A lanterna de Leandro piscava, cada clarão revelando brevemente ondulações enormes na água, quase como braços ou tentáculos se movendo debaixo da névoa. Cada reflexo sugeria presença, cada sombra indicava movimento. O tempo parecia desacelerar. Meu coração batia tão rápido que doía, e cada respiração parecia arrastar a névoa para dentro dos pulmões. Eu agarrei Leandro pelo braço, tentando arrastá-lo da margem, mas algo tocou. Um toque frio, firme, que percorreu sua perna até a coxa. Ele caiu de joelhos, lutando para se levantar, e eu puxei com toda a força. A névoa oscilou ao redor, quase como se nos seguisse, avançando lentamente, calculadamente. O rio não permitia fuga fácil. Cada passo que dávamos em direção à trilha se tornava mais difícil, mais lento, como se o próprio chão estivesse se movendo contra nós e o vórtice silencioso nos mantivesse dentro de seu alcance. Foi então que percebi, com um terror gelado, que aquilo que habitava o fundo não era apenas água ou sombra. Era consciente, paciente, observador. O rio, a névoa e a água estavam todos conectados em algo antigo, vivo, e nossa presença havia despertado sua curiosidade. E, no instante em que a lua refletiu brevemente na superfície negra, eu vi uma forma longa e distorcida movendo-se sob a névoa, desaparecendo de vista, mas deixando uma sensação tão profunda de ameaça que eu soube. Não havia como escapar sem ser percebido. A noite não tinha fim ainda. E o rio estava prestes a nos mostrar sua face mais próxima, mais real e mais perigosa. A névoa avançava sobre nós como uma onda silenciosa, densa e constante. Cada passo que dávamos na trilha encharcada parecia arrastar o ar ao nosso redor, tornando cada movimento pesado e incerto. Leandro tropeçou, caiu de joelhos, e eu puxei com força, mas senti um toque gelado na sua perna, breve e firme, como se algo estivesse testando nossa resistência, nos desafiando. Um arrepio percorreu minha espinha. Meus músculos contraíram e minha respiração ficou irregular, pesada, como se o ar da floresta tivesse se tornado líquido. O rio atrás de nós borbulhava, formando círculos que se expandiam rapidamente, ecoando na névoa e refletindo a luz das lanternas em padrões inquietantes. Pequenas formas surgiam e desapareciam na bruma.
Faces distorcidas, olhos vazios, bocas abertas em um último pedido silencioso. Não era apenas água ou névoa, era como se todo o rio, todo o acampamento, tivesse se tornado uma entidade consciente, capaz de escolher quem permitir sair e quem permanecer. Corremos, desviando de árvores cujas sombras pareciam alongar-se de maneira sobrenatural. A trilha se estreitava e a lama grudava nos nossos pés. A névoa nos cercava, pulsando, avançando lentamente, mas sem pressa, como se estivesse calculando nossos movimentos, observando nossa reação, testando nosso desespero. Cada clarão da lanterna criava imagens fugazes de formas submersas, tentáculos, longos ou braços invisíveis que desapareciam antes que pudéssemos focar neles. Finalmente, avistei o carro estacionado à beira da trilha. Um alívio momentâneo me percorreu, mas não havia tempo para relaxar. Quando tentei ligar o motor, ele falhou 2 vezes. Cada tentativa parecia prolongar o suspense, aumentar a sensação de que algo nos acompanhava. No terceiro giro, o carro pegou, o som do motor se misturando ao sussurro constante da névoa e ao borbulhar do rio, que agora parecia respirar atrás de nós, lento e pesado. À medida que nos afastávamos, percebi que a névoa não nos seguia mais diretamente. Ela ficou imóvel sobre o rio, como se nos permitisse escapar, mas não sem deixar uma marca. O rio estava em silêncio novamente, mas o ar carregava o mesmo peso inquietante de antes. Foi só quando a floresta e o rio ficaram para trás que percebemos os sinais deixados pela experiência. O silêncio voltou a ser normal. O ar fresco entrou nos nossos pulmões, mas a sensação de ter sido observado permaneceu. Naquela noite, no reflexo do espelho do carro, notei algo estranho. Pequenas gotas de água turva no meu ombro, com marcas sutis, quase como dedos que me tocaram, lembrando que, por mais que tivéssemos fugido, o rio, a névoa e o que habitava suas profundezas ainda estavam ali, guardando os segredos de quem ousa se aproximar demais. E eu soube, naquele instante, que algumas águas não deveriam ser navegadas e algumas névoas não deveriam ser penetradas. O Rio Morto não era apenas um lugar para pesca. Era um testamento silencioso de que certas presenças antigas continuam observando, pacientemente, esperando pelo próximo intruso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!